Bem-vindo ao nosso devocional de hoje, os 3 imperativos de Cristo para vencermos a ansiedade. Em Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim a palavra de Deus: Ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso desta vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que buscam para si estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E nesse texto, queridos, Jesus nos traz alguns imperativos. Aqui, 3 imperativos e mais um que é um bônus. O primeiro imperativo está no verso 26, quando ele diz: observai. Observai. E ele vai então trazendo o exemplo das aves do céu, que não semeiam, não colhem, não tem essa preocupação em preparar mantimento, em armazenar, mas elas cantam todos os dias. Quando Cristo nos diz observai, ele está nos dando aqui um código poderoso, um código de inteligência emocional poderosíssimo. Observar nos remete à contemplação. Ansiedade, ela te impede de você contemplar, você tirar o olhar de dentro, o olhar que está ali, não de dentro no teu, que é o estudo de si mesmo, mas de dentro no sentido de que está em um poço, o poço dos problemas, das preocupações, e levantar a cabeça e olhar, como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem então: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Contemplação. O imperativo de Cristo é: tire os olhos do problema e olhe para o alto. Olhe ao seu redor, olhe para a natureza. Perceba a beleza, a perfeição de Deus na criação, a criação que ela mesma testemunha sobre a existência, sobre também o poder e atributos de Deus. Para vencer a ansiedade, você precisa tirar o seu olhar do medo do futuro, tirar o seu olhar do ressentimento pelo que passou e viveu agora. Respire fundo. Tire a atenção dos problemas e sinta a beleza da vida ao seu redor. Ansiedade é um pensamento, e o pensamento ele é virtual, ou seja, ele não é real. Há um livro de Platão onde ele conta ali uma história, né? Ele traz ali a metáfora do mito da caverna, onde ali pessoas estavam acorrentadas dentro de uma caverna, elas ficavam sentadas imóveis, com a cabeça imobilizada, não podiam olhar para trás, e atrás tinha uma fogueira, e pessoas passavam subindo, descendo, levando objetos, né? E a fogueira refletia a sombra dessa movimentação das pessoas e objetos na parede que ficava à frente das pessoas sentadas e acorrentadas, olhando fixamente para aquela parede. Elas viam aquelas sombras
E elas, desde que nasceram, era tudo aquilo que elas conheciam. E aquelas sombras eram uma realidade virtual, só que para elas, aquilo era a verdade. Aquelas sombras para elas eram o mundo, era a realidade. Até que um dia alguém as liberta um deles, e quando eles saem, primeiramente eles olham para no ambiente externo, na superfície, olham para o sol, olham para as árvores, não sabiam o que era aquilo, porque tudo que eles conheciam eram as sombras. Bem também assim, talvez a pessoa, talvez você, nesse momento preso à ansiedade, está aí olhando fixamente para uma parede e só tem visto sombras, as sombras do medo, refletidos pela ansiedade. Você esqueceu que isso não é a realidade, isso não é o teu futuro, isso não é o que Deus preparou para você. Precisa entender que a ansiedade se ocupa das sombras, não do que é real. Também a ansiedade te faz perder de visão aquilo que é real e você começa a usar a tua imaginação de forma errada. Você começa a imaginar somente o caos, o problema, se eu adoecer, se eu perder o emprego, e se acontecer isso, se eu não tiver dinheiro suficiente para poder pagar aquela, se eu não conseguir, se eu não der conta. Então perceba que a ansiedade é a má gestão da imaginação. Aprenda a usar a tua imaginação para imaginar o que você quer, não o que você não quer. Então, primeiro imperativo, observai. Segundo imperativo de Cristo para nós, no versículo 28, quando ele diz: considerai como crescem os lírios no campo. Nem Salomão se vestiu como um deles, mas se Deus cuida deles assim, quanto mais vós, pois valei muito mais do que os lírios. Observar nos remete agora a uma atitude não só de contemplação, mas de reflexão. Observar é o olhar para tirar do poço, da caverna da ansiedade, olhar para o cuidado de Deus para com a natureza, para com a existência, e agora Deus te chama de volta a olhar para você mesmo e te lembra que você tem muito valor para Ele. Você teve o valor do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz: considerai. É um convite à reflexão acerca das nossas emoções. É um abandono do ego para que nós nos rendamos ao cuidado de Deus. Talvez a ansiedade, talvez na sua vida seja um excesso de autoconfiança, confiança no teu próprio braço. Se tiver dinheiro na conta, você está feliz. Mas se o problema bateu na tua porta, seja na área da saúde, da felicidade, do relacionamento ou na área financeira, agora a tua fé, ela deixou de existir. Pois diz lá em Provérbios que se no dia da adversidade, a tua fé for, se na adversidade você se mostrar fraco, é porque a tua fé, ela é pequena. Então a ansiedade é o chamado ao desafio, é um sintoma de que você está sendo desafiado pela circunstância a se apresentar forte. E forte é aquele que tem fé. E fé é usar a imaginação para ver o invisível, crer no impossível e aguardar com certeza, mesmo aquilo que você não está vendo ainda. Pois você observou o cuidado de Deus para com a natureza, para com a existência, a criação, e você agora traz essa fé para crer que Ele também cuida de você. Então perceba que considerai, como Deus cuida da existência, da criação, de tudo que Ele criou, e não valeis vós muito mais do que os lírios, do que as aves, homens de pequena fé. Então perceba que aqui está um outro imperativo que está embutido em considerar, em refletir, que é o chamado ao quê? Portanto, não vos inquieteis. Verso 31 diz: não vos inquieteis. E no final ele repete: não vos inquieteis. Então perceba que essa rejeição a estar inquieto. O que é estar inquieto? É você estar tomado pelo medo, porque a ansiedade te faz isso, te faz ser preso ao medo. O que é o medo? São as sombras lá na caverna. Aquele que está preso ao medo é porque está acorrentado na caverna de Platão, olhando para a parede, e as sombras, elas são apenas reflexo do irreal, elas são virtuais. Mas o sentimento, ele é real, o sentimento, ele é concreto.
Ansiedade, qual o perigo da ansiedade? É te fazer você sentir, fazer você agora gerar emoções negativas. Essas emoções, elas não são virtuais, elas são reais, elas refletem no teu corpo, elas te fazem agir. E uma vez que você está consciente da emoção, se torna agora, nesse momento, surge o sentimento, pois a emoção é uma resposta à sua interpretação da realidade, mas o sentimento é o resultado disso e que permanece durante o dia. Se você está triste, isso não é virtual. A tristeza pode se dar o nome que você quiser. Depressão, estou deprimido, estou somente sem energia, não importa, mas aquela tristeza é real. A solidão pode estar, solitude, porque não tenho para onde ir hoje, eu quero ficar aqui sozinho, não importa, mas aquele sentimento de solidão, ela é real. Então, você precisa aprender a gerenciar suas emoções para escolher o sentimento que vai permanecer em você. E o chamado do Evangelho é o chamado para ter esse sentimento, e o sentimento como Cristo tem em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Qual o sentimento esse? O sentimento da fé, da plenitude, da provisão de Deus, do cuidado certo de Deus, que para além das circunstâncias do aparente, não importa o que digam, que pareça ser iminente, eu estou em paz. É a alma pacificada nesta confiança que vai para além das aparências, porque você crê que Deus cuida de você, como Ele cuida da existência, Ele também está no comando, no controle da sua vida. Se você está sentindo hoje emoções que te prendem, que te paralisam, que te dominam, comece a criticar. Critique tudo que te domina. Considere se hoje você está dominado pela ansiedade a tal ponto de não conseguir realizar coisas do dia a dia, não está conseguindo se relacionar, sair para ir ao trabalho, para ir à igreja, para ir ao encontro com os amigos. Você está sendo tolhido, dominado por este sentimento. Comece a criticar. Critique tudo que te domina, porque o Evangelho é um chamado para a liberdade. Mas aquilo que é ruim, que é mortificador, que é janela de mortificação, ela domina você. Não se deixe dominar por nada, pois Cristo morreu por nós para que fôssemos livres no Espírito Santo. E essa liberdade te faz ser livre também desse sentimento de medo. O sentimento que você precisa criar em você é o sentimento que, quando Cristo diz, o reino de Deus está dentro de você. E o que é o reino? Nos remete agora ao terceiro imperativo que eu quero trazer aqui hoje, quando ele está aqui no versículo 33, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis. Buscai é o imperativo de Cristo. Buscar o quê? Buscar as prioridades corretas. Muitas vezes a ansiedade, ela não é causa, ela é um sintoma de prioridades equivocadas. Muitas vezes a ansiedade não é uma causa, mas é primeiramente sintoma de que você não está vivendo a sua verdadeira identidade. Você se identificou com o conhecimento, com o pecado, com aquilo que você está manuseando, e esqueceu que você não é aquilo, você é muito mais. Você só pode ser identificado com Cristo. Cristo precisa ser formado em nós. Você precisa viver a essência. Viver a essência é deixar aquilo que tira a sua atenção, aquilo que te rouba da prioridade verdadeira, e buscar a uma só coisa. Como as irmãs de Lázaro estavam ali, uma outra ansiosa, buscando ali amaciar o seu ego. Ela queria trair de Cristo um elogio para o seu ego, uma mulher que cuida bem da casa e tal, que dá conta de tudo, e ela estava ansiosa, mas Maria estava ali buscando aquela uma só coisa que era a prioridade. E Cristo disse, Marta, Marta, porque andas tão ansiosa, inquietas de um lado para outro, porém Maria escolheu a melhor parte. Buscai a melhor parte, é andar no propósito, é viver o agora. Perceba que lá no deserto, lá Moisés e o povo peregrinando 40 anos no deserto, eles não entenderam que
O maná é diário. O maná vinha, eles deveriam comer e não armazenar. E o que quer dizer isso? Perceba que esse texto aqui, quando diz que as aves não semeiam, não colhem, que os lírios não trabalham, mas eles têm o cuidado de Deus, não é um chamado à preguiça, não é um chamado ao desleixo, não é uma mensagem dizendo não plante, não trabalhe, não é isso. É um chamado para que a tua prioridade não seja o fruto e não seja nem a semente, nem o fruto, mas que a tua prioridade seja aquele que nos chamou para peregrinar por esta terra, mas com destino. O maná é diário, mas a jornada tem um destino. E esse destino, você precisa entender que prioridade, ela se divide em três. Temos três prioridades na vida: a primária, a secundária e a superior. Prioridade, propósito primário, é você primeiramente voltar-se para a sua essência, você voltar-se para buscar a sua verdadeira identidade em Deus. Prioridade secundária é você agora, uma vez que você se encontrou com a sua essência, você abandonou a vaidade do ego, das coisas que aparentam e que buscam o agrado, o elogio dos outros, mas quer viver o seu chamado verdadeiro, a sua identidade verdadeira. Agora vem o propósito secundário, que é quando você passa agora a exercer essa essência, essa identidade que vem de Deus. Você transborda sobre as pessoas, é viver a tua missão. E por último, propósito superior, que é você viver a tua missão, mas sem perder a tua essência. Então, viva o agora. O maná é diário, mas a jornada, ela tem um destino. E o texto termina com o verso 34, imperativo de Cristo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E o mal, ele provém da nossa má gestão da imaginação. Deus abençoe a tua vida. Eu quero agora orar por você. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, nesse momento agora, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós adoramos e bendizemos o teu santo nome. Eu te peço agora, meu Pai, por esta pessoa que está agora a me ouvir, a orar comigo, meu Deus. Abençoe agora esta vida, ajude este homem, esta mulher, este jovem a gerenciar melhor as suas emoções, a vencer a ansiedade. Talvez agora haja uma escolha, um problema a ser resolvido. Nenhum problema é maior do que o nosso propósito. E nosso propósito ele vem do Senhor, pois o homem foi criado para a glória do Senhor. Então ajuda-nos, Pai, a viver nossa missão de forma a honrar o teu nome. Abençoa este dia, esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.